Ó, a morte da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, após cair de um penhasco no Monte Rinjani, na Indonésia, provocou comoção e levantou dúvidas sobre as condições de segurança em trilhas internacionais de alto risco. Juliana desapareceu no sábado após se separar do grupo de 5 turistas que subia a trilha juntos. Seu corpo só foi localizado ontem a mais de 600 metros abaixo da trilha. Ô Marcelo, deixa eu começar com você essa, porque é um assunto delicado. Me parece que tem uma sucessão de erros nessa história. A história de que o guia deixou a moça para trás, que não era necessário levar um cobertor térmico, que não era necessário levar um monte de coisa, a demora no resgate, um resgate meio atrapalhado, que culminou nessa tragédia com essa brasileira. Que caso triste, né, Júnior? Um caso triste. Uma moça, né, viajando sozinha, explorando o mundo, né, um caso bonito, e vira uma tragédia como essa. Eu tô vendo nas redes sociais muita gente apontando o dedo, falando, criticando o governo da Indonésia, criticando o guia, criticando equipe de socorro. Eu confesso que eu não tenho as informações para endossar esse tipo de crítica. A gente não sabe como que é a situação no local. Se é um local de difícil acesso, se é um local com intempéries, né, do tempo, dificuldade de conseguir ter visualização do local. Tem muitas coisas que a gente falando de longe é muito fácil. Né, eu vi muita gente falando, os bombeiros de Minas Gerais com certeza conseguiriam chegar lá e resgatar a Juliana. Eu não sei se o pessoal de lá tem os equipamentos para fazer esse tipo de resgate. Eu acho que é claro que houve muitas falhas, né? O guia ter deixado ela para trás, eu acho isso uma coisa inconcebível, né? Num lugar numa trilha considerada perigosa. Agora, tem muita gente apontando o dedo e virando especialista, né, em resgate, nas redes sociais, sendo que a gente não tem as informações. E vale lembrar que a 3.700 metros é tudo mais difícil. É tudo muito mais difícil a 3.700 metros. O oxigênio é menor. Tomar decisões nessas regiões é mais difícil. Então, eu tô vendo todo mundo tirar a conclusão, e o momento agora é de, né, ficar triste, prestar solidariedade à família da Juliana, e que seja de alerta, né, para que tenham protocolos de resgate, para que o lugar seja mais preparado. Acho que não é o momento de ficar criticando tanto igual a gente tá vendo nas redes sociais, não. Ô Travassos, eu tava pensando sobre esse assunto, assim, e ele me chama muita atenção, porque eu fico imaginando se eu tivesse nesse grupo, subindo ali a montanha e tal, e aí o guia do nada fala, vou deixar você aqui pra trás. Pô, eu não aceitaria de jeito nenhum, estando nesse grupo, que deixasse uma pessoa pra trás. Você tá em outro país, amigo. Mas, poxa, você tá em outro país, outra cultura. Não, tá errado, eu concordo. O cara tem 20 anos, com 1 ano e meio de experiência, parece que sobe 2 vezes por semana, sem querer responsabilizar o guia. Ontem eu conversei com o Luiz Gadeto, que é um montanhista, né? Tem muita experiência no Brasil, na América do Sul, e a gente falava sobre os equipamentos de segurança. Quando você vê a imagem, ela tá sem equipamento de segurança, sem proteção, né? E a gente tá aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem um comportamento, principalmente no pós-pandemia, esse turismo de trekking, de aventura, ele cresceu muito. A gente tem a Serra Fina, que talvez seja a serra mais difícil, que fica na Serra da Mantiqueira, né? A trilha da Serra Fina. E, por exemplo, a gente agora tem a possibilidade de geada em algumas regiões de Minas Gerais. A pessoa precisa entender que, para fazer uma situação dessa, ou ela procura um guia experiente, ela tem que estar com os equipamentos de segurança, com roupa impermeável, casaco, né, a parte térmica, com lanterna. Você tem que estar preparado para fazer uma aventura dessa. E quantas vezes nós noticiamos pessoas que vão tirar selfie na beira de uma cachoeira, acabam escorregando, se machucando. Então, existe uma falta de conhecimento, de preparo e de planejamento na execução desse tipo de esporte de aventura. Então, acredito que o erro ali ajudou, é um terreno, é uma área extrema, difícil demais. Agora, fica um alerta para o que a gente tem aqui, porque você tem cursos na área de turismo de montanhismo, mas você não tem uma regulamentação ou uma orientação em cima da parte de situações extremas nesse tipo de atividade. E isso, eu acho que requer atenção, principalmente em Minas Gerais, que tem a única cordilheira do Brasil, que é a Cordilheira dos Pinhaços. Ô Berta, tenho 2 minutinhos para dividir entre você e o Eduardo, queria te ouvir. Perfeito, eu concordo com o Travasso, acho que é isso mesmo. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que, sendo um local tão perigoso, em que já vi depoimentos de uma médica que esteve lá e são vendidos pacotes aos milhares para esta excursão e sem informação adequada dos riscos que está envolvida uma aventura deste tipo. Então, acho que há uma falha estrutural, sim, no país,
em relação ao acompanhamento dessas agências que estão vendendo esses pacotes, sem informar o risco que cada um está correndo e o que deve levar lá como situação para uma situação de emergência. E aí, Du? Ô, Júlio, na Indonésia, o guia espera a moça 3 minutos e vai embora. Vida que segue. Em Santa Catarina, o piloto do balão falou, gente, na hora que bater no chão, todo mundo pula. Ele pulou e largou 8 para morrer lá. Isso me lembra 2 coisas. Primeiro, meu pai, na minha infância. Menino, ou você arruma companhia que presta ou te quebra no cacete. Cuidado com o que você anda, que você não vai virar vagabundo, não. E depois de adulto, de jornalista, eu aprendi no movimento sindical a frase, companheiro é companheiro. E o resto eu não posso completar. Melhor não. Aí tem música, né? Tem música do Juninho falando disso. Tem. Porque é isso, rapaz. Nós estamos no fim do mundo. Esse negócio de solidariedade humana, responsabilidade. Eu me sinto, sim, no direito de criticar a Indonésia. Como é que pode? A moça desceu 300 metros, ficou lá um dia, 2, desceu mais 300 metros e morreu agonizando com dor e nenhuma providência. Mas quem sou eu para dizer isso se a gente tem um balão subindo e descendo, cobrando 700 conto, e a gente descobre depois que não tem regulamentação nenhuma e ninguém fiscaliza? Então, o mundo está um perigo. Viver é perigoso, já dizia Reobaldo. Ponto final, nosso... Oi. Posso fazer uma provocação? Atenção, senhores prefeitos dos municípios de Minas Gerais. Como funciona a sinalização dessas trilhas nos municípios dos senhores que recebem centenas de turistas? Excelente pergunta. É isso aí. Vamos olhar para o nosso quintal aqui. Isso aí. Isso aí. Ponto final, nosso Conversa de Geração. Teve Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e Berta Macaron.